Alô, amigos. Então, vamos para a nossa segunda aula, né? Postada na quarta-feira, como prometido. Eu havia pensado e havia prometido a vocês também que nós entraríamos hoje na abordagem freudiana propriamente dita da questão da biologia, né? No estudo das afasias e do projeto para uma psicologia científica. Mas, refletindo um pouco, eu resolvi não falar disso hoje, né? Nós vamos falar, talvez assim, en passant, mas nós vamos nos focar num problema prévio para que o entendimento posterior seja mais fácil e que as coisas se tornem mais palatáveis. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o problema em si da memória, né? Porque Freud, quando ele começa a desenvolver os seus modelos, ele os desenvolve a partir de certos problemas, né? O problema da linguagem, o problema da memória, a relação entre ambos, a criação de um aparelho de linguagem, depois de um aparelho anímico, né? Que de certa forma se confundem. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre esse problema da memória e junto com ela, algo da linguagem. Então, quando nós pensamos em memória, é algo tão natural, aquelas coisas que são tão naturalizadas que, na verdade, nós não vemos o problema onde ele existe, né? Aliás, com toda razão, porque no dia a dia nós não temos que ficar problematizando cada um dos conceitos, senão a vida se tornaria um gasto energético permanente e cansativo. Então, mas para um trabalho sistemático de entendimento sobre a natureza da memória, nós temos que ter alguns cuidados no próprio entendimento do que é, né? E temos que desnaturalizar, embora esteja na natureza, para que o conceito seja destrinchado, que nós possamos então seguir adiante. Então, o que é memória? Todos nós sabemos o que é memória de forma intuitiva, né? Nós nos lembramos das coisas. Então, eu me lembro da minha história, nós nos lembramos da nossa infância, nós nos lembramos da história do nosso país, como eu dizia na primeira aula, mas o que é em si o lembrar, né? Essa é uma questão que parece estranha num primeiro momento, mas se nós vamos estudar quais são as abordagens científicas ou não, ou filosóficas sobre a memória, nós temos que enfrentar alguns problemas um tanto exóticos. Muito bem. Nós temos uma longa tradição de pessoas que se interessaram por esse problema exótico, né? Começando lá nos gregos, como sempre, Platão, ele dizia que a memória é a presença do passado. Ora, presença do passado, então, isso nos remete a uma certa reatualização do passado. Então, é como se o passado viesse à nossa presença, né? Isso tem algo a ver com a própria filosofia platônica, do mundo das ideias, incorruptível, né? E do mundo das coisas, o mundo terreno, que é um mundo de corrupção, na verdade, a partir daquele mito da caverna, né? Nós sabemos que Platão acreditava que nós vivemos num mundo corrompido, mas que esse mundo corrompido seria uma espécie de uma cópia mal feita de um mundo ideal, o mundo das ideias. Então, a memória, na verdade, ela seria uma representação, ou melhor dizendo, ela seria uma atualização do passado. Então, a memória, para Platão, é a presença do passado, né? Isso cria um problema para os nossos modelos neurobiológicos de hoje, porque a memória ela se torna uma categoria à parte, algo que digamos assim, paira por sobre as nossas cabeças e não tem uma inscrição, não poderia ser vista como uma inscrição biológica, né? Para resolver o nosso problema, nós podemos pedir o socorro a Aristóteles, né? Aristóteles, como vocês sabem, ele estudou com Platão e eles têm algumas semelhanças, mas algumas distinções bastante importantes, né? Então,
Aristóteles nos dizia que memória é passado, ou seja, memória não é uma atualização do passado, como em Platão, que dizia que memória é a presença do ausente, né? Presença do ausente, ou seja, algo que foi passado, que aconteceu e que ele se presentifica no momento que nós temos a memória. E rompendo com isso, Aristóteles vai nos dizer que memória é passado e que memória ela precisa de uma percepção que ficou no passado, né? Não vamos entrar aqui nas questões sobre o que é exatamente o passado, mas que ficou como uma marca. E tem uma já conhecida metáfora que Aristóteles utiliza para explicar sobre a memória, que é a imagem do sinete na cera, né? Ou seja, haveria uma impressão como um carimbo, aqueles sinetes medievais que ou antigos, né? No caso de Aristóteles, em que você selava cartas, etc. Então você colocava a cera e a marca do sinete, né? E que a memória seria mais ou menos isso, seria como o sinete na cera. E por isso mesmo a memória, ela pode ser uma memória factual, se esse sinete é muito bem adaptado, que seria uma analogia perfeita, né, com a impressão inicial, ou se seria uma memória corrompida porque haveria defeito nesse sinete, né? Muito bem. Platão também, ele se interessava pela verdade ou inverdade das nossas memórias, né? De que forma nós podemos confiar na nossa memória. Então, Platão ele trabalhava com a ideia de uma arte eicástica, de eikos, relacionada à verdade. Então, que a memória, ela seria, a boa memória seria uma arte eicástica, seria a recuperação de algo que realmente aconteceu, né? Então, a presença do ausente. Ou ela poderia ser uma memória corrompida, que ele vai chamar de uma fantasmática, né? uma arte da fantasmática, em que o que prevaleceria seria a imaginação. Então nós teríamos uma memória corrompida, não seria a memória real. Então nós vemos que eles já abordam essa questão da memória, e no caso de Aristóteles, ele aborda de uma forma bastante interessante para nós. Por quê? Porque ele aborda sobre o aspecto da impressão. E aí eu vou explicar para vocês uma questão também crucial para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Comumente, quando nós falamos sobre memória, nós pensamos na memória nos seus conteúdos, né? Então, o que é memória? Eu digo, é o que eu me lembro, são as coisas que eu me lembro, mas existem outras questões sobre a memória, que para a neurobiologia e para Freud do projeto, são mais importantes do que os conteúdos, né? Algumas questões que dizem respeito ao continente, ou seja, o que é a memória, como ela é formada e qual é o que compõe a memória, né? No seu aspecto, inclusive material. Se nós sairmos das explicações espiritualistas, nós vamos chegar à conclusão de que é necessário, faz-se necessário, que a memória tenha uma inscrição, não é? Como o sinete da cera do modelo aristotélico. Então, é preciso que haja essa inscrição na cera. E o que é isso? De que forma isso pode ser feito? Então, esse que é o continente e o mecanismo nos interessa mais do que as abordagens relacionadas dentro da filosofia, as questões sobre o conteúdo de memória, né? Sobre a interioridade e o que pode ser recuperado dentro da tradição, por exemplo, de Santo Agostinho e das mnemotécnicas diversas existentes de se buscar memória e de se organizar essa memória no sentido do seu conteúdo, né? Então, o que nos interessa, na verdade, é muito mais o aspecto de memória como continente e como mecanismo de produção dessa memória do que a memória
como conteúdo, né? Então, são coisas um pouquinho diferentes. Claro que a memória como conteúdo também vai nos interessar, sobretudo quando falarmos da psicanálise, não como, não dessa pré-psicanálise, digamos assim, desse momento em que Freud se interessou pela biologia, mas quando Freud começa a se interessar pelos processos dinâmicos de produção de sintomas, né? Aí sim a questão do conteúdo mnemênico, do conteúdo de memória, se tornará de suma importância. Mas nessa nossa primeira fase, o que nós tentamos entender é de que forma a memória pode ser inscrita, né? O que é a memória como algo substantivo. Para alguns autores, como Charles Taylor, por exemplo, ele nos diz que Aristóteles, tanto Taylor quanto Cassir, eles nos dizem que Charles Taylor é um filósofo vivo, né? Um canadense que trabalha muito sobre a linguagem. Aliás, ele tem um livro muito interessante que eu queria mostrar a vocês, que se chama O Animal, Linguagem e a Competência Linguística Humana, que, como alguns livros, esse aqui eu não sei, infelizmente, se existe uma tradução em português. Essa é a versão também em francês, mas que é um livro de grande utilidade para quem se interessa nessa relação entre linguagem e mente e aspectos também neurobiológicos da linguagem, né? E Cassir, que é um autor do início do século XX, né? Que é contemporâneo de Heidegger, com quem teve algumas polêmicas, etc., que em a filosofia das formas simbólicas, nós temos a tradução em português, ele vai nos dizer que muitos autores se interessaram pela linguagem, né? Que desde os gregos, como nós dizíamos, vários se interessaram pela linguagem, e que o século XX seria, de certa forma, o século dessa interpretação de linguagem. O Charles Taylor vai nos dizer, inclusive, o seguinte, que até o século XVIII, pouca gente se interessava pela relação entre linguagem, memória e essa organização, digamos assim, do saber humano a partir da linguagem. Mas que a partir do século XX, praticamente, ou seja, de Heidegger a Derrida, passando por Wittgenstein, pelo próprio Cassir, todo mundo tem uma teoria da linguagem que pode nos explicar, de certa forma, ou que tenta nos explicar, de alguma forma, como a linguagem tem uma interferência no pensamento e nas ideias humanas, né? Então, o século XX é o século de uma busca de um entendimento de que forma linguagem e memória podem ser parte da estruturação do sujeito. Muito bem. Quando nós pensamos, então, em memória, voltando ainda para o foco da memória, sempre nessa interlocução com a linguagem, nós vemos que pouco sobrou, na verdade, da discussão dentro da filosofia e dentro da própria psicanálise, na evolução, pouco sobrou dessa discussão original e que nós nos focamos hoje, né? Ou seja, sobre de que forma linguagem e memória estão relacionados com a inscrição e não simplesmente com seus conteúdos, né? Boa parte da filosofia e das diversas correntes da psicanálise se interessaram muito mais pela memória no seu sentido de conteúdos e ideacional do que no seu sentido concreto de transformações de um sistema nervoso que é capaz de armazenar alguma coisa, né? Quando nós damos um salto de 100 anos e que chegamos à década de 90, nós vamos pela primeira vez, de fato, ter alguma consistência nos modelos explicativos sobre de que forma a memória é formada, né? Sobretudo no entorno ali dos trabalhos de Eric Kandel, há vários neurocientistas que trabalharam sobre isso, mas que pela primeira vez nós começamos a entender de maneira experimental, concreta, com dados empíricos, né, de experimentos reducionistas, aí no sentido
não do reducionismo que nós utilizamos normalmente de forma depreciativa, mas no sentido de reducionismo que é utilizado na neurobiologia para o estudo daquilo que ocorre entre dois neurônios, né? E que faz com que algum tipo de permanência que vai determinar então uma memória vai ocorrer. Então nós vamos somente a partir dos anos 90, anos 80, mas de maneira mais consistente a partir dos anos 90, ter um entendimento sobre isso. E eu dizia para vocês que esse entendimento sobre como a memória é formada, daquilo que foi produzido nos anos 90, acabou se aproximando bastante do modelo freudiano desenvolvido em 1895 no projeto para uma psicologia científica, né? Muito bem. Mas então, voltando sobre essa questão da memória. Quando Freud se interessa por uma explicação científica sobre a formação de memória, ele não foi exatamente o pioneiro, né? Freud ele foi pioneiro em diversos aspectos. Por exemplo, ele foi quem sintetizou essa discussão de maneira sistemática dentro de uma obra não é uma grande obra no sentido de volume, mas uma obra mais consistente. Mas ele foi muito influenciado por um colega de trabalho que também, por acaso, se chamava também Sigmund, o Sigmund Exner, em que, infelizmente, eu não encontrei a obra do Sigmund Exner, mas, segundo os historiadores, muito do que nós encontramos no projeto se encontra numa obra menor, em volume, mas bastante consistente, de Sigmund Exner. Então nós sabemos que era uma discussão que permeava, de certa forma, a medicina e a neurologia na Faculdade de Viena. Exner, ele era neurologista e era um chefe de um serviço, né, dentro da enfermaria de Meinert, mas ele era chefe de dos serviços da enfermaria, onde Freud se encontrava sob sua supervisão. Freud, inclusive, conta a história que abandonou a ideia de se tornar neurologista porque descobriu que muitos estariam antes dele dentro da hierarquia para ser convocado como professor da Universidade de Viena. E um deles seria o próprio Sigmund Exner, né? Que era amigo de Freud e que não era judeu, e que por isso mesmo tinha uma certa... Freud teria sido preterido, né, por ser judeu, e esse cargo teria ficado para Exner, que acabou, me parece, morrendo pouco depois, mas é uma história acessória, mas não é fundamental para a nossa ideia aqui. Então, Exner, junto com Freud, discutiu algumas vezes sobre essa possibilidade de se criar um aparelho mnêmico, um aparelho de memória e um aparelho de linguagem, baseado com os pés na biologia, que foi o que Freud então começou a se interessar, e nós podemos ver o desenvolvimento dessas ideias, tanto pelo projeto como nas cartas que ele trocava com o William Fliess, né, que era o seu amigo e uma espécie de alter ego. Isso se tornou um inimigo, como ele dizia, um inimigo necessário, algum tempo depois, mas foi uma pessoa muito marcante na história da psicanálise. Então, a memória, ela, para o entendimento dessa primeira parte da nossa aula, ela deve ser abordada não somente pelos seus conteúdos, mas a gente entender que nós vamos trabalhar a memória pelos aspectos mais concretos de formação daquilo que é algo que pode permanecer e que pode, então, nos dar aquela percepção de temporalidade, né? De algo que passa, de algo que se transforma, mas que ao mesmo tempo que se transforma, permanece na sua essência o mesmo, né? E para dar então a dimensão da permanência de um sujeito e de um eu. Então todo esse desenvolvimento de memória é fundamental também para nós entendermos que memória é parte da linguagem.
Por que memória é parte da linguagem? Quando nós estamos falando, eu agora, por exemplo, falando dentro da língua portuguesa, explicando para vocês algumas características dessa história, da evolução dos estudos neurocientíficos e freudianos, e Freud como neurocientista da memória, eu estou utilizando uma língua portuguesa em que se supõe que tanto eu quanto vocês, meus interlocutores, né, tenhamos uma memória sobre o vernáculo, né, sobre o léxico e sobre as regras de sintaxe, as regras de uma sintaxe que pode gerar uma semântica, que pode gerar sentidos, e que por isso mesmo a comunicação entre nós pode ser possível, mas não apenas a comunicação, me permite também organizar a minha vida anímica para que eu possa pensar. Então a linguagem ela se torna um instrumental do pensamento, e para que haja esse instrumental do pensamento, que é a linguagem, é fundamental que exista uma memória que se remeta, na verdade, a algo que está além de mim, né? Por exemplo, as regras da linguagem, elas não são inventadas por todo ser falante. Quando cada um de nós, no momento do nascimento, emergimos para a vida, as regras já existem, né? Elas são prévias ao acontecimento do nosso nascimento. Então nós emergimos no mundo de linguagem. É como se fôssemos pequenos atores em que emergimos dentro de alguns papéis, né? E que foram previamente estabelecidos. Nós somos falados antes do nosso nascimento. Então, os nossos pais falam, vai se chamar fulano, eles fazem projetos, fantasias de como nós seremos, né? Então, é criado um pequeno personagem de uma pequena peça teatral, em que aquele ser humano vai ter que ser introduzido, vai ter que se investir desse papel para se tornar, pouco a pouco, para se tornar progressivamente, né? Aquele personagem, mais frequentemente, aliás, quase sempre ou sempre, né? Um personagem diferente do que foi programado. Porque nós somos criativos, nós encontramos uma série de vicissitudes ao longo da vida, e nós nunca seremos aquele personagem criado pelos nossos pais, né? Mas criado dentro da linguagem. Então nós entramos no mundo da linguagem e existe uma memória em que nós vamos nos apropriando, mas que é uma memória universal, que é uma memória que paira em lugar nenhum, né? Seria assim, digamos assim, a primeira referência a uma memória que fica nas nuvens, entre aspas, né? Utilizando uma linguagem mais contemporânea. Então, cada ser humano, ele não vai criar a linguagem já o pré-existe. Então, existe existe uma memória, uma espécie de memória coletiva, uma memória que é de todos e que não está exatamente em ninguém, mas que é reatualizada por cada um dos seres falantes, né? Então, eu não inventei a língua portuguesa, mas eu utilizo a língua portuguesa para me comunicar, e mais do que para me comunicar, eu utilizo a língua portuguesa para pensar, para organizar as minhas ideias, eu tenho que recuperar as minhas memórias sobre algum grau de conhecimento que eu tenha e que possa ser transmitido, né? Um conhecimento que eu tenho, uma memória que eu tenho, mas uma memória que me transcende, que é uma memória que permeia tudo sob forma de linguagem. Então nós estamos vendo a relação estreita entre memória e linguagem, né? Se nós formos pensar, essa linguagem, ela está à nossa disposição e ela é armazenada de uma forma sincrônica, né? Quando nós formos falar bem mais tarde, ou talvez até num segundo curso, quando nós saltarmos do aspecto neurobiológico para o aspecto mais psicanalítico propriamente dito, nós vamos ter que falar um pouco sobre linguística e sobre as questões sobre os chamados eixos sintagmáticos, né? O eixo paradigmático e sintagmático, para nós entendermos de que forma a linguagem ela está à nossa disposição de uma forma sincrônica, né? Tudo ao mesmo tempo agora, no sentido da música dos Titãs, mas que ela vai sendo reatualizada, ela vai sendo atualizada pelos seres falantes na medida em que nós vamos desfilando esses significantes, né? Por exemplo,
cada uma das minhas frases significa que eu tenho que colocar palavra após palavra, ou significante após significante, para compor a minha fala. Então, essa nossa relação com a linguagem, né, que depende de uma memória, de todo o cabedal, todo o tesouro de significantes existentes, todas as palavras possíveis, no sentido de uma... quem conhece Roger Luis Borges sabe que uma obra importante dele, uma obra muito interessante que eu recomendo a todos vocês, que é a Biblioteca de Babel, ela é baseada um pouco nesse espírito de que existe um lugar onde todas as possibilidades do que se pode dizer está armazenada. Seria uma grande biblioteca em que todas as possibilidades do que pode ser dito, do que pode ser escrito, estariam armazenados, né? Então é mais ou menos assim também essa nossa relação com a memória, uma memória de uma linguagem que nos precede e que tem todos os fonemas, os morfemas, as palavras, as possibilidades de tudo que pode ser dito, mas que nós atualizamos isso sempre dependente de uma temporalidade, porque aquilo que era sincrônico vai se tornando diacrônico. Nós vamos falando aos poucos, nós vamos entrando no mundo da linguagem, e é como se nós tivéssemos, então, um aparelho de linguagem, porque, por exemplo, os macacos não fazem isso, os golfinhos não fazem isso. Os golfinhos não emergem dentro da linguagem e são capazes de falar. Então, se é verdade que nós não somos capazes, nós não reinventamos a língua, cada ser falante não inventa a língua que vai falar, a linguagem nos precede, é necessário que nós tenhamos um aparelho de linguagem, alguma coisa no nosso cérebro, que isso sim é biológico, que nos permite, como que, sei lá, um bondinho, imagina aqui o bondinho do Pão de Açúcar, né? Em que você tem a trilha da linguagem, mas vamos imaginar um bondinho infinito com trilhas para todos os lados, né? E tem esses carrinhos, os bondinhos, que somos nós, com o nosso cérebro, que é capaz de se agarrar nesse trilhamento de linguagem. Okay? Então, nós podemos então percorrer, navegar a linguagem para dar sentido ao nosso mundo, para organizar o nosso mundo. E nós fazemos isso porque temos alguma coisa no nosso aparelho biológico que nos torna capazes disso. Coisa que outros animais, porque senão, vamos imaginar um macaco que surgisse no mundo e que nós também tivéssemos falado algo sobre ele, criado esse personagem, né? E que ele emergeria, então, ele poderia então pensar e organizar o mundo a partir da linguagem como nós, mas ele não é capaz, nenhum outro animal é capaz. Então, é uma condição para todo o raciocínio nosso, a partir de agora, entender que se é verdade que existe uma emergência do mundo da linguagem, que nós criamos certas condições de cultura, de vida social, que são muito humanas, né? Que são infinitas em criatividade, que dependem da linguagem, isso é um fato, mas também é um fato que alguma coisa dentro do processo evolutivo transformou os nossos cérebros em alguma coisa diferente e que ele é capaz, então, tanto de coletivamente criar a linguagem, não individualmente, mas coletivamente ter criado a linguagem ao longo dos séculos, né? E ao longo de um processo evolutivo, mas que também ele foi capaz, e que para isso ele foi capaz, ou a evolução foi capaz, de nos dar alguns instrumentos biológicos para nos agarrarmos a esse trilhamento de linguagem, né? E que nos dá, então, também a dimensão, que é muito pouco pensado sobre isso, né? Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, que é tão naturalizado que a gente não pensa sobre isso, é que a linguagem e a memória criam a nossa percepção temporal. Quando eu dizia para vocês que a linguagem ela é sincrônica, né? Toda a possibilidade do que é dito, esse tesouro dos significantes, aquilo que Lacan vai chamar de o grande outro, né? Que se organiza e que é sincrônico com possibilidades, mas que quando nós falamos, nós saímos dessa sincronia e entramos na diacronia no tempo que passa, né? Então, muito provavelmente, a nossa capacidade de lidar com a temporalidade, com o entendimento do passado, do presente e do futuro, do passado, que nós contamos histórias do passado, é dependente dessa nossa relação com a linguagem e com a diacronia da linguagem. A diacronia nos dá a sensação de tempo. É possível que outros animais lidem com o tempo, é provável que eles lidem com o tempo de uma forma intuitiva, mas que eles não tenham a capacidade de entender
que existe um tempo que passa, uma temporalidade. E é muito provável que a nossa relação com a temporalidade seja dependente da nossa relação com a linguagem, porque a linguagem é quem transforma o tempo sincrônico, né? Tempo de todas as possibilidades do que pode ser dito, com o tempo diacrônico, que é o que dizemos de fato, de quando entramos no discurso, quando entramos saímos do aspecto sintético do que é armazenado, né, para o aspecto analítico e repetitivo e criativo dos significantes que se sucedem. Então essa é a nossa aula de hoje, e a próxima eu prometo que nós vamos de fato entrar na questão freudiana, sobretudo com o estudo sobre o conceito das afasias e entrando propriamente dito naquilo que é o mais consistente desse modelo freudiano, que é o projeto para uma psicologia científica. Ok? Então, sábado nós nos veremos para a discussão da aula de hoje e a partir da próxima aula as coisas se tornarão um pouco menos filosóficas e um pouco mais científicas, embora as coisas estejam sempre um pouco em interação, esses dois tipos de saberes, né? Claro, com a interferência constante de algo que para muitos não é nem filosófico nem científico, né? Mas que é um saber sistemático, consistente, que é a psicanálise, ok? Então, até sábado.